Vamos mostrar aqui, já vamos colocar a classificação? Ô, Thiagotti, por favor, vamos colocar a classificação do grupo do Internacional? Meu Deus. Pra vocês verem que pega pra capar, tá isso aí, ó. Porque só o Nacional não tem mais chance com a derrota de hoje pro Inter, né? Lá no Uruguai, o Inter venceu pelo placar de 2-0. Mas vejam a situação, o Atlético Nacional da Colômbia, né? O Nacional de Medellín tem 9 pontos e já está classificado. Por quê? Porque Inter e Bahia se enfrentam na última rodada, ou seja, já há um mata-mata de cara para Internacional e Bahia. Eles vão se enfrentar, duelo de brasileiros. Infelizmente, já temos a garantia de um brasileiro fora da Libertadores. Quem perder esse jogo estará fora da Libertadores. Ou, no caso de um empate, o Bahia não jogará a próxima fase da Libertadores e estará na disputa com o time da Sul-Americana para seguir na competição alternativa, né? A Copa Sul-Americana. Então, Bahia e Internacional se enfrentam no Beira-Rio. Quem vencer fica com uma vaga. Essa é a situação. Isso. Essa é a matemática. Agora, com o bônus, né? Como o Atlético Nacional vai enfrentar o Nacional em Montevidéu, não dá para descartar que ele eventualmente perca o jogo. Sim. E aí, quem venceu o jogo, se o jogo Internacional e Bahia tiver um vencedor, será primeiro colocado. Se acabar empate, o Inter também será primeiro colocado em caso de derrota do Atlético Nacional. O Inter hoje tem saldo 3, o Atlético Nacional saldo 2. Bem lembrado. E o Nacional vendeu muito caro. Vocês vão ver os melhores momentos agora, a gente vai passar para vocês. O Nacional vendeu muito caro essa vitória para o Inter. Foi uma vitória muito suada. O Inter, pelo menos na minha opinião, não jogou bem. Permitiu bastante ao Nacional e... Campo ruim, né? Campo ruim. Fala os brasileiros aqui, a bola quicando. Esse cara aí, o Nico, né? O Nico Lopes, ex-jogador do próprio Inter, fez uma grande partida, deu muito trabalho para a defesa do Inter. O Inter conseguiu um gol importante, né? Ainda no primeiro tempo, para tentar dar um pouco de tranquilidade, mas não foi muito o que aconteceu, né? O Inter sofreu mais do que a gente imaginava até no jogo, não, o Alex? Sofreu porque, tecnicamente, esses caras da frente, principalmente Alan Patrick, o Esse é o gol que não valeu, né, Alex? Só pra gente deixar claro o cruzamento pro Thiago Maia. O Thiago Maia acerta um lindo cabeceio, né? Mas estava impedido. Então, esse lado criativo, que ele entrou com esses 3 meio-campistas, né? Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia. O Wesley, que não vive realmente um bom momento. E o Alan Patrick não fez também tecnicamente um bom jogo. Se tivesse feito realmente do nível dele, teria sido um jogo, não sei se mais tranquilo, porque às vezes você faz um gol antes, você nunca sabe, né? Mas o Inter teve várias possibilidades. Isso ele faz super bem. Para finalizar. Mas foi um jogo tenso, normal, atento, 2 equipes muito bem organizadas na hora de se defender, tentando não se expor. Nenhuma delas tentando pressionar praticamente o adversário. Então você vai ver que finalizações muito parecidas assim daquilo que aconteceu. E qualquer erro poderia ter custado caro. O Gustavo Prado, que entrou, ele perdeu uma chance muito boa, né, num contra-ataque no segundo tempo. E daí o jogo ele se abriu para algumas... Goleiro, né, Alex? Ele traz a bola para o meio um pouquinho e dificulta a finalização. E foram 2 times que deixaram para essa última hora uma condição que poderia estar melhor na tabela, mas não teve. Então, esse é o lance que eu falei, ó. Não tinha que trazer essa bola para o meio, né? Poderia ter dado mais um corte ali ainda no goleiro também, né? Ele estava com a bola no pé direito, pronto para arrematar. Aí essa bola também no travessão do Otero, enfim... Já nos acréscimos essa falta. Jogo dificílimo como desenhava. O jogo estava 1-0, né, Alex? Ele era um empate. 1-0. E aí o Inter acaba fazendo gol nesse contra-ataque. O mínimo que o Inter... Aí fez o gol no contra-ataque, daí não tinha do Aguirre. Só que o Luca vai correndo lá pedindo a bola. O Aguirre, me passa, Aguirre! Como? Aí não, hein, cara? O Aguirre não mostrou o dedo igual o professor ontem... Pro companheiro, olha lá, ó o gás que ele dá. Ou então ele esperou, né? Vai que o Aguirre acerta a trave. Ô, Luca, o Aguirre é um traíra, viu, Luca? Mas aí, no final de tudo, o Inter só não podia perder para se manter vivo, né? E mesma coisa do Nacional, que jogando em casa, eu acho que poderia até ter... Lógico, criou até chance para isso, né? Sabendo da qualidade do Inter, ele também teve uma certa cautela. Às vezes você vai esperando aquilo que o jogo vai te trazendo. Mas eu acho que foi para um jogo muito tenso, né? O Inter, e nesse sentido a vitória, lógico, que traz algo para ele tentar uma melhora de novo. Isso é jogo de Copa, mas precisa melhorar ele para frente. Esse grupo do Inter, Bahia e Atlético Nacional,
ele vai trazer algo que nos outros clubes não tiveram, que é essa alta competitividade, né? Então, eles já foram experimentados no nível mais alto para poder jogar a próxima fase. Acho que isso pode fazer alguma diferença, né, Mussu? Porque eu acho que o Nacional, na média, foi o melhor time do grupo, realmente. O Atlético Nacional em termos de atuação, né? O Atlético tem jogado melhor do que todos os outros, né? Agora, o nível de competitividade do grupo foi muito alto. Mesmo o Nacional, que já está eliminado, começou mal, né? Lá o jogo contra o Bahia não foi bom e tal, mas depois dali trocou de treinador e ficou bastante competitivo. Hoje, inclusive, poderia ter tido um resultado melhor, né? Embora, apesar dos 2-0, o segundo gol sai num lance onde o time todo do Nacional estava dentro da área. O Nacional cresce depois do início, que ele parecia que seria o time mais fraco do grupo, de um grupo muito difícil. Tá, nesse momento, em último, mas competindo. Assim, eu não tive a sensação de vocês do jogo, não. Assim, você achou que foi mais tranquilo? Não, tranquilo não é, e não é para ser. Assim, não tem como ter uma expectativa. Jogar no Parque Central contra o Nacional é difícil. O gramado não estava bom, né? O próprio controle de bola, para trocar passe, você tinha que dar 2, 3 toques na bola para conseguir controlar, e não, parecia um gramado que não deixava dar velocidade ao jogo, né? Porque no tipo de gramado o jogo não corria, o jogo não andava. Enfim, com tudo isso, eu acho que o jogo começa a ficar um pouco perigoso na metade do segundo tempo. Aí o Nacional começa a tentar pressionar mais, com um jogo mais físico, mais bola longa, mais bola na área. Mas algumas providências do Roger no jogo, para mim, funcionaram bem. O primeiro tempo, por exemplo, o Nacional termina com 2 finalizações. Se você vai olhar os gols esperados do Nacional XG, no primeiro tempo é 0,02. Ou seja, nada em termos de ameaça. O Inter consegue ficar com a bola mais tempo, não conseguia ser tão agressivo, mas a montagem dele, quando o Inter se defendia, você tinha o Fernando e o Bruno Henrique à frente, ele faz o Thiago Maia defender o lado esquerdo, junto com o Bernabé. Para mim, um cuidado com o Vidalba, que foi perigosíssimo em todos os confrontos contra brasileiros. É verdade. Contra o Bahia, contra o próprio Inter no Beira-Rio. Ele sempre foi um jogador muito perigoso. Ficou contido no jogo quase o tempo todo, quieto, não criou muito problema. Quando o Inter compensação, o Nico mais no segundo tempo. Deu trabalho. O plano no primeiro tempo me parecia, quando o Inter ia com a bola, cuidado para não perder a bola e ter uma posse com um pouco mais de cuidado. De todas as características do Nacional. Fernando entrando entre os zagueiros, aí o Thiago Maia vinha para dentro formar uma dupla com o Bruno Henrique, laterais abriam campo com os três homens de frente por dentro, o Alan Patrick, o Wesley e o Matias. Foi por aí, inclusive, que acaba saindo o gol. Sai o lance do gol anulado e sai o lance em que o Aguirre está abrindo o campo, o Matias faz muito bem o movimento para antecipar e finaliza. Acho que o segundo tempo, de fato, o jogo vai, com o tempo, ficando um pouco mais perigoso. O Nico chuta uma bola na trave, né? Tem o lance do Otero que a gente mostrou, o Inter só vai fazer o 2-0. Saída errada do Fernando, mas eu acho que isso é parte de um roteiro esperado de um jogo desses em Montevidéu. Mas no geral, se for ver, eu acho que o Inter fez mais por onde vencer do que o Nacional. E teve 2 lances também, o Vitor Gabriel, que é muito bom zagueiro, né? Parece que está num momento também de insegurança. Deu um bote, 2 botes errados. O Juninho acabou, Gabriel. Que é normal, é um jovem, né? Mas eu acho que nesse sentido tudo é parte de um processo de crescimento, onde também o Inter perdeu atletas. Por que foi com os 3 volantes, vamos dizer? Lógico, ele vai com uma cautela por causa de como que eu vou ter a bola, quando perder a bola, com a bola, vamos cuidar, vamos ser agressivos, mas vamos cuidar. Mas aí, às vezes, faltou um pouco também nessa parte criativa, por causa da montagem do... E o lado esquerdo tinha uma coisa interessante. Por vezes, nem era o Bernabé que ia abrir campo. Por vezes, o Bernabé cuidava um pouco mais, talvez até do próprio Vidalba. E o Thiago Maia fez um trabalho muito interessante de ultrapassar pelo lado esquerdo, às vezes, para dar opção por ali. Ele inicia a jogada do gol. Isso, ele dá o passe para o Aguirre. Passe para o Aguirre do lado direito, cruzar. Enfim. Fez uma bobeira do zagueiro, né? Deixou... Ele demorou a reagir ao cruzamento, né? Enfim, daqui a pouco falamos mais sobre isso. Olha, hoje, sem contar, só um detalhe, assim, sem contar aqui, Valência, Borré, Vitinho, Carboneiro, todos jogadores do setor ofensivo, né? Não estavam disponíveis. É verdade. O Inter tem lidado com muitos desfalques desde o início do ano. É verdade. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho a gente volta.